Olá pessoal, bem-vindos ao nosso quarto episódio sobre estudo de viabilidade financeira. E hoje nesse episódio eu vou fazer o comparativo entre as duas EAPs, a EAP que a gente fez do Light Steel Frame e a EAP que a gente fez da alvenaria. Então eu falei ontem até que o vídeo de hoje a gente já ia começar a mostrar custos, mas na verdade eu vou fazer mais um vídeo para mostrar os custos. Nesse eu quero discutir realmente o que a gente precisa primeiro comparar entre um e o outro antes de ver os custos. É até para dividir em dois vídeos curtos, então hoje a gente vai dividir essas etapas, compará-las e amanhã sim eu mostro, né, todos os números. Então primeiramente só a gente relembrar o que é a AP e a importância da AP. A AP é a gente dividir todas as etapas conforme a gente tem na necessidade de um projeto. Falando do nosso projeto, a gente é um projeto de construção, mas pode ser um projeto de vida, assim como eu dei o exemplo do cartão de crédito, a gente dividir as despesas pessoais. Então a gente tem a EAP das despesas pessoais em casa. Então aqui falando da EAP de construção, a gente dividir todas as etapas que a gente vai ter na construção para que a gente não esqueça de nada, de nenhuma informação para poder fazer aquele projeto se concretizar 100%. Então, eu vou abrir aqui o comparativo. Fiz uma tabela. E aí, o que eu fiz nessa tabela? Lembrando que tanto em um EAP quanto na outra, eu tinha dividido, né? A EAP do Light Steel Frame estava com 32 etapas e a EAP da alvenaria estava com 29 etapas. Então eu condensei todas as etapas em 29 e aí todas aquelas do Steel Frame que se diferenciavam da alvenaria ali, eu agrupei elas aqui na etapa 4 que vocês vão ver, para a gente ter as mesmas etapas iguaizinhos aqui. Então, o primeiro item que a gente tem as despesas administrativas. Aqui a gente tem algumas diferenças e essas diferenças se dão na parte de projetos. Basicamente, a parte do projeto estrutural do Light Steel Frame, que a gente tem um custo de projeto um pouco maior que o de uma construção de alvenaria em concreto armado, o custo de projeto é maior. E não que a alvenaria não deva se dar importância não se dão importância para o projeto, também se deve dar muita importância e talvez muitos dos problemas que tem hoje em alvenaria seja pela falta de projeto. Mas o Steel Frame não tem negociação, a parte de projeto precisa de ser muito bem feita, tem que se dar muita atenção à parte de projeto no Steel Frame, porque se a gente quer trabalhar com materiais industrializados, se a gente quer ter velocidade na obra, a gente não pode ter interferências que não se foram pensadas em projeto. Então, para a gente passar todas as instalações aqui dentro, a gente precisa de deixar os espaços para essas instalações serem passadas, para a gente evitar ter que ficar cortando aço na obra. Então, são várias interferências que a gente precisa de reduzir em obra, projetar bem projetado para que a gente tenha sucesso realmente na construção. Então, nessa primeira etapa, a gente teve essa parte de projetos, que teve essa diferença de valor, e teve também a parte de consumo de água e energia. Então, se falando de tempo de obra, como a obra de Steel Frame vai ser mais rápida, a gente vai ter um consumo de água e energia durante a obra menor, e a de alvenaria maior. Aqui, nas duas obras, uma eu considerei Steel Frame 12 meses, alvenaria eu considerei 24 meses. Alvenaria conversado com o empreiteiro sobre um prazo seguro. Claro que com certeza tem empresas de alvenaria que conseguiriam fazer essa obra em menor tempo, mas também a gente tem condições de fazer a de Steel Frame em menor tempo. Então, considerando o pior caso para as duas, a gente considerou esses dois prazos. Aí a parte de serviços iniciais a gente vai ter exatamente os mesmos custos, que são a parte ali de ligação de água e energia, tapume, o canteiro de obra, então precisa ser igual para as duas. Parte de locação de obra, então gabarito de obra ali também vamos ter igual. E aí a gente vem para a quarta etapa, que aí eu condensei a parte de fundação, estruturas e os fechamentos. Então começando falando pela fundação. A fundação de uma obra de alvenaria, a gente vai, igual eu falei nos vídeos anteriores, por consequência da carga, de ter uma estrutura mais pesada descarregando na fundação, é óbvio que a fundação de alvenaria, na maior parte dos casos, vai ser um custo mais alto que uma de Steel Frame, além de ser mais complexa que de uma obra de Steel Frame. Então, temos variação de custo aqui.
Depois, a gente tem uma consideração de variação de custo na estrutura, né, que a gente está comparando a parte do aço, todo o aço do light steel frame com a parte do fazer o concreto armado ali de alvenaria, né, então seria o aço, né, do concreto, o concreto em si e as formas de madeira. Aí a gente entra aqui a mão de obra da parte cinza ali de alvenaria, né, que engloba todos os custos aqui. De steel frame a gente tem custo separado, né, a gente separa o custo de mão de obra por montagem de aço e plaqueamento, a gente consegue fazer essa separação. Então os custos vão se equiparar aqui. Também os fechamentos. O steel frame vai ser sendo feitos fechamentos com a própria estrutura. A alvenaria a gente tem um fechamento com o tijolo. Aqui foi considerado um tijolo deitado, né? Que a gente está falando de obra de alto padrão. Então temos paredes mais grossas no alto padrão. Depois o que se equipara aqui é a parte de reboco da alvenaria, chapisco e reboco da alvenaria com os nossos fechamentos em placas. Também temos diferença em custos. Claro, material, cimento, areia é mais barato do que uma placa, mas a velocidade de se fazer o plaqueamento de uma fachada com o de fazer um reboco nem se compara. Então, nessa quarta etapa, a gente tem esses diferenciais aqui. A quinta etapa, igual eu falei, nesse caso a gente vai ter forro para as duas casas, como se trata de uma casa térrea, que a gente está isolando a cobertura ali, não teria necessidade também de alvenaria fazer uma laje. E aí então a gente considerou aqui o rebaixo com forro. Então está considerado o forro nos dois casos. E mesmo também, né, se for fazer uma laje, né, na casa, hoje em dia a alvenaria também faz esse rebaixo em forro na maioria dos casos, né, para fazer uma iluminação diferente. Então a gente já considerou o forro aqui para os dois casos. Aí na sexta etapa, voltando na quarta etapa, a gente tem um detalhe importante. Toda a superestrutura do steel frame a gente já considera parede e estrutura da cobertura, porque a gente já vai fazendo tudo com o mesmo material. Então é um custo agrupado que a gente tem na parte da estimativa. E aí quando a gente vai para a sexta etapa da cobertura, no orçamento do steel frame a gente não tem essa estrutura, mas na alvenaria, como a gente tem custos, a gente estima custos separados de todo a casca da casa de concreto com a cobertura, então aqui a gente teve que botar a parte da estrutura de cobertura nessa etapa aqui, então mudou esses detalhes. A impermeabilização a gente tem uma variação pouca, mais questão aqui foi mais questão de metragem, de área de impermeabilização e consideração, então não é que é totalmente relevante, na verdade é praticamente os mesmos locais que a gente tem que impermeabilizar. Tanto um quanto o outro, fundação e depois todas as áreas molhadas. Aí contrapiso, aqui, o que a gente teve diferente foi apenas a consideração da mão de obra, que na mão de obra de alvenaria a gente já tem lá todo o custo fechado da mão de obra cinza para estimar, e no steel frame a gente teve que considerar, no caso, esse custo à parte aqui de mão de obra, porque é uma equipe diferente da que faz o steel frame. Depois, na parte de serviços finais, a gente tem um detalhe de caçamba que fez a diferença de custos, que é por causa que numa obra de alvenaria, como a gente tem menos materiais desperdiçáveis, a gente usa, consequentemente, menos caçamba que uma obra de alvenaria. Então, aqui também deu uma diferencinha de custo. E por último, o gerenciamento. Mas o gerenciamento aqui deu mais a diferença de custo por causa de custo final. Como o gerenciamento é porcentagem em cima de um custo, então como deu uma variação de custo de um com o outro, então esse gerenciamento também deu diferença. Então podemos ver que são pouquíssimas etapas que diferem de um material para outro. A gente falou aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas. Sendo que a mais relevante, claro, é essa quarta etapa que a gente está falando de toda a estrutura e fechamento que a gente está alterando. Mas deu para ver que é muito pouco para um todo de uma construção. Eu gosto até de brincar, eu brinco até de que
O steel frame é muito mais do que a gente trocar o material. A gente precisa de trocar toda a mentalidade construtiva para funcionar. Igual eu falei, parte de projetos é muito importante ser bem planejado para a gente aproveitar toda a velocidade do sistema. Porque se a gente for ver a diferença para você ter realmente a sua casa pronta, é muito pouca. Então a gente precisa de olhar mais a fundo do que somente o custo e a troca do material em si que a gente vai ter na construção, para tomar realmente a decisão de que vale a pena construir em um ou no outro. Então entender as diferenças e semelhanças nas EAPs é crucial para você tomar a decisão de qual método construtivo você vai construir a sua casa. Mas, igual eu falei, não é só o custo. A gente, como as etapas aqui são muito poucas, a gente precisa de olhar muito mais a fundo a escolha desse método construtivo para ver o que vai realmente valer a pena na sua construção. Amanhã eu vou mostrar os custos e eu tenho certeza que todo mundo vai se surpreender com a parte do comparativo dos custos e vai entender que a gente realmente precisa de olhar mais a fundo na tomada de decisão entre um método construtivo e outro, porque nem sempre o custo é tudo. Mas o principal, que a gente está falando em toda essa série aqui, precisamos entender todos os custos, onde eles estão para tomada de decisão. Então, se você gostou, dê uma curtida, se inscreva no nosso canal e se prepare, que amanhã eu vou abrir todos os custos que a gente levantou nesse estudo de viabilidade e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, vão gostar desse comparativo e vão se surpreender. Então, até amanhã.